Meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida nessa manhã. Meu nome é Pastor Sérgio, sou pastor da Igreja Evangélica, Ministério Tempo de Graça. Eu gostaria de partilhar um texto da Palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 20. Diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Meus amados, nós falamos aqui nesse trecho da Palavra do Senhor sobre o filho pródigo. E, na minha opinião, é um dos trechos mais lindos da Palavra de Deus, que fala a história daquele filho que pediu ao seu pai a sua parte, a herança, e foi viver a sua vida. Normalmente nós vemos falar de alguém que recebe uma herança, de um pai que morreu, de uma mãe que já se foi. Nesse caso nós falamos de um filho que pediu ao seu pai ainda vivo: me dê minha parte na minha herança, que eu vou viver a minha vida. E assim esse filho foi, meus amados, e foi viver a sua vida dissolutamente. Ou seja, ele foi, esbanjou tudo aquilo que ele tinha como a sua riqueza que o seu pai havia lhe dado. Mas chegou um momento que o dinheiro acabou. Chegou um momento que a sua riqueza se findou. Chegou um momento que os amigos, que eram amigos, entre aspas, só no momento que ele tinha as condições de poder dar alguma coisa àqueles amigos, foram embora. E chegou um momento que ele precisou voltar a trabalhar. E ele foi trabalhar em uma fazenda, cuidando de porcos. E quando ele estava nessa situação degradante, ele se lembrou e falou: se eu voltasse para a casa de meu pai, eu ainda poderia ser um trabalhador, mesmo que não fosse mais reconhecido como filho, eu apenas quero ser um servo dele. E assim ele caiu em si e voltou para o seu pai. E eu gostaria de explicar um pouquinho melhor esse texto, que fala que o pai, quando viu ao longe, o pai correu para poder abraçar aquele filho. Meus amados, os seus vizinhos daquele pai sabiam que aquele filho tinha feito essa condição humilhante ao seu pai, pedindo a sua herança com seu pai ainda vivo, e desonrou aquele pai através daquela atitude. E aqueles vizinhos poderiam, por si só, ao ver aquele filho retornando, apedrejá-lo, por conta dele ter desonrado seu pai. E o seu pai, sabendo dessa situação iminente, ele pega e vê seu filho ao longe ainda, sai correndo, e como diz a palavra de Deus, lançou-lhe ao pescoço, o beijou e o abraçou. Meu amado, é assim que Deus faz com nossas vidas. É dessa maneira que Deus nos trata. Quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos a Deus e falamos: Senhor, eu me arrependo e quero voltar aos teus caminhos. Eu falo nessa manhã para alguém que não é desconhecedor da palavra de Deus, mas para alguém que já conheceu a palavra de Deus, mas que por alguma razão na sua vida você resolveu abandonar o caminho do Senhor e foi viver a sua vida sem Deus. Eu digo para você nessa manhã: não existe vida sem Deus. Não existe abrigo sem Deus. Não existe proteção sem Deus para a sua vida. E hoje o Senhor te convida: volta. Volta para o lar. Volta, porque eu vou te abrigar, eu vou te proteger ainda quando você estiver ao longe. Eu corro ao teu encontro e te protejo e te dou a minha proteção sobre a tua vida. Esse é o Deus que nós cremos. E você que está nesse momento ouvindo essa palavra, está ponderando: eu volto ou não volto? Eu digo para você: não pense duas vezes. Volte ao caminho do Senhor. Hoje é o tempo oportuno. O amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o que acontece com a nossa vida nem no segundo seguinte, quanto mais ao dia subsequente se nós vamos viver. Você está vivo hoje. Aproveite a oportunidade nesse dia. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai poderoso, Tu que é o Deus que nos ouve, Tu és o Deus que nos compreende. E nesse momento, ó Deus amado, eu tenho certeza que existem pessoas do outro lado desse vídeo que estão vendo, que estão ouvindo esta pregação, estão com seu coração se arrependendo daquilo que eles fizeram, se arrependendo dos maus caminhos, por ter abandonado ao Senhor. E nesse dia, eles estão caindo em si, falando: eu quero voltar ao Senhor. Ó Deus amado, acolha essas vidas. Que eles nesse momento sintam-se abraçados pelo Senhor. Que nesse momento eles sintam o toque da Tua graça sobre essas vidas, ó Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não existe nenhum filho Teu que se arrependa e que queira voltar, que o Senhor não rejeite de maneira nenhuma, mas o Senhor acolhe. Então que essas vidas se sintam acolhidas, abrigadas pelo Senhor, ó Deus amado. E fortaleça-os para que eles possam voltar a caminhar contigo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia e você viva um dia de graça e paz na presença de Deus.